A confissão do Alexandre de Moraes, que eu vou mostrar agora para você, deveria ser um escândalo, mas você não vai ver ninguém na grande imprensa, na grande mídia falando nada, nem criticando isso. Porque no Brasil nós já nos acostumamos ao absurdo e ninguém parece ligar quando autoridades abusam do seu poder, muito menos os jornalistas, eles, que deveriam ser os primeiros a fiscalizar as autoridades. Não, aqui no Brasil, muitos jornalistas simplesmente passam pano e agem como uma assessoria de imprensa, simplesmente vocalizando o que os ministros querem. Tudo em nome das gordas verbas publicitárias do governo que enchem os seus bolsos, ou então em nome do acesso às fontes poderosas do governo e das instituições que vão lhes passar as matérias, as notícias em primeira mão, ou então em nome das ideologias, ficam cegas por conta do viés ideológico deles mesmos, os jornalistas, que é algo absurdo no Brasil, que eu vou mostrar para vocês por meio de um gráfico que eu vou apresentar aqui no final desse vídeo, que vai fazer você entender muito melhor a imprensa brasileira. Mas agora, eu vou mostrar para você o motivo real do Alexandre de Moraes ter banido o X do Brasil. Mas antes de começarmos, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nossas análises, porque eu quero que você compreenda melhor o que acontece, o que está acontecendo no Brasil e como que a gente precisa se posicionar no contexto brasileiro. Olhem só a manchete do portal Metrópolis. Acompanha aí comigo. Em decisão, o Moraes admite que eleições pesaram na suspensão do X. Como assim, Deltan? Pode o juiz banir o X por conta das eleições? Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Gente, se essa manchete aí já é absurda e já devia causar um escândalo, vamos agora olhar a linha fina aqui, o subtítulo, fica pior. Na decisão em que desbloqueou X, o ministro Alexandre de Moraes admitiu que eleições de 2024 influenciaram sua decisão de suspender a rede. Isso aí é surreal. Ou seja, o que antes era apenas uma suspeita, reforçada por uma série de indícios robustos, de que o Moraes estava agindo por conta das eleições ao banir o X do Brasil, agora é uma certeza admitida pelo próprio Alexandre de Moraes. Ele confessou, gente, que ele interferiu nas eleições de 24 por meio da suspensão do X. Bora ler a matéria aqui comigo, olha só. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, citou as eleições municipais de 24 na decisão proferida nesta terça-feira, na qual o magistrado ordenou desbloqueio imediato do X do Brasil. Na decisão, Moraes admitiu que as eleições municipais pesaram na suspensão da rede social determinada por ele monocraticamente em 30 de agosto e posteriormente referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Gente, sabe por que ele admite que ele interferiu nas eleições dessa forma por meio da suspensão do X? Mesmo ele sabendo, você vê aí, ó, estando careca de saber que o que ele fez é errado, sabe por que ele admite como ele está admitindo? Porque ele tem certeza da impunidade. O ministro jamais admitiria que uma das fundamentações para sua ordem de banimento do X era a chegada das eleições se ele tivesse o mínimo de medo de ser freado, se ele houvesse o mínimo de receio, o risco de que a PGR, o Ministério Público Federal, por meio do GONE, dissesse: peraí, isso aí tá errado, o juiz não pode interferir em eleições. Ou então se o Senado, que tem poder para julgar ministros do Supremo, dissesse a real que é inadmissível o ministro do Supremo decidir quem pode falar ou não nas redes sociais durante as eleições. E então, se o Senado ainda mais desse início a um processo de impeachment para barrar isso, jamais ele falaria esse tipo de coisa. Ele só fez isso, ele só admitiu publicamente que ele interferiu nas eleições porque ele tem certeza de que, em primeiro lugar, ele não vai ser punido. Em segundo lugar, que ele vai ser celebrado por nossa imprensa tradicional, aparelhada, obediente, que chegou ao cúmulo de defender censura. Gente, parou para pensar o seguinte? Jornalista defendendo censura é igual dinossauro que torce pelo meteoro. É igual barata que vota no inseticida. Vamos aqui ver o que mais o Moraes disse. Acompanha aí comigo. Olha só. O ministro afirmou que o X foi suspenso em meio à tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico para instituir um ambiente de terra sem leis nas redes, inclusive durante as eleições municipais. Olha só, a gente podia falar muito sobre terra sem leis quando a gente vê o Supremo rasgando a Constituição. Mas vamos avançar. Moraes disse ainda que a rede social foi instrumentalizada por meio da atuação de grupos extremistas com massiva divulgação de discursos antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais. Olha aí que coisa absurda. O Moraes diz que o objetivo do X em não obedecer às suas ordens ilegais era para
instituir um ambiente de terra sem lei nas redes. Mentira, ministro! Todo o embate do X foi porque as suas decisões, que mandavam eles, o X, excluírem contas inteiras de pessoas nas redes sociais, era algo que era ilegal. Foi porque o X entrava com petição atrás de petição, recurso atrás de recurso no STF, e você simplesmente, ministro Moraes, não analisava, não mandava para a turma decidir. E, inclusive, só passou a mandar depois que você foi pego com a mão no pote do biscoito lá naquele escândalo da Vaza Toga, que causou pelo menos algum constrangimento aí no tribunal. Essa é a verdade. E vejam como o ministro fala que o X foi instrumentalizado. Tá aí, acompanha aí, ó. Instrumentalizado para divulgação de discursos antidemocráticos, mas ele não traz nenhuma prova disso. Em qual caso que isso aconteceu? Quem? Quais tweets? Quais posts? Todas as decisões do Moraes são assim como você está vendo aí. Ele faz um monte de afirmações e conclusões vagas, genéricas, sem trazer nenhum exemplo concreto, sem trazer evidência do que ele fala, sem apontar quem, quando, onde, como, por quê. E fica sempre aí nessa generalidade, sem se saber do que ele está falando. O pior, a nossa ridícula imprensa nacional come com farofa essas decisões absurdas do ministro e simplesmente aceita o que ele diz. Por que isso? Ora, porque ele é um ministro do Supremo, porque ele é poderoso, ele simplesmente não poderia estar errado. Ou então, porque a imprensa quer as gordas verbas publicitárias, ou então, porque ele é uma fonte importante para dar notícia em primeira mão, ou então, porque a imprensa aí tem uma série de causas, os donos dos jornais têm uma série de causas do Supremo que são decididas lá, inclusive pelo Alexandre Moraes, inclusive causas aí muito relevantes dos jornais e dos seus donos dos jornais. Será que esse apoio ao Moraes, que tem perseguido a direita em banir o X, em que a direita prepondera lá dentro do X, será que esse apoio ao Moraes não tem a ver com isso que eu vou mostrar para vocês agora? Olha aqui comigo o perfil ideológico dos jornalistas do Brasil. Olha aí, esse gráfico que eu vou mostrar, que está publicado aqui no perfil da Gazeta do Povo, aqui no Ideias. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou ampliar para vocês. Olha a posição dos jornalistas brasileiros no espectro ideológico. Quantos aí são de esquerda? 52% de esquerda. Aí você tem centro-esquerda, aí só aí já soma aí mais de 75%, mais de 3/4. Se você somar aqui todo mundo do centro para a esquerda, domina. Olha a direita. Tem 1,4% de direita, 2,5% de centro-direita, 0,1% de extrema-direita. Você soma aí o pessoal da direita e dá quanto aí? Acompanha comigo, 3,9%, né? 4%, gente, da direita. 4%. Entende por que a gente é massacrado na mídia? Entende por que o Lula, o Moraes tem tanto apoio? Porque eles fecham os olhos. E não estou nem dizendo que é má fé. A grande parte dos jornalistas, alguns vão ter má fé, alguns estão atrás de fonte, alguns estão atrás de dinheiro, mas muitos simplesmente ficam cegos pelo seu viés ideológico. Aí eles passam a achar o que o Lula faz, o que Alexandre de Moraes faz contra a direita lindo e param de perceber o que está acontecendo, que eles estão rasgando a Constituição, rasgando as leis. E aí eu deixo a pergunta para você. Você acha que a cobertura está errada, como mostrou Samuel Puncher? E você acha que tem a ver com o perfil ideológico dos jornalistas? Deixa a sua opinião aqui nos comentários se você acha importante que as pessoas abram os olhos para isso que eu mostrei para vocês, que elas entendam o perfil dos jornalistas do Brasil e que existe aqui, que há um natural viés ideológico nas matérias da grande imprensa, da grande mídia. Curte o vídeo e compartilha para que mais pessoas possam compreender isso.